Fala, minha turma querida! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo em ordem? Tudo em paz? Bom, enquanto a gente não pode voltar para a sala de aula por conta dessa pandemia, vamos continuar o nosso esquema de videoaula. Ah, gostou, né? Sei que vocês estão adorando me ver sempre aí na sua telinha. Bom, vamos falar sério. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre DSR. O que é a DSR? DSR é descanso semanal remunerado. Vira e mexe você vai encontrar isso no contra-cheque de um funcionário ou no seu próprio contra-cheque. Aí vai se perguntar, mas o que é isso? O que significa essa DSR aqui no meu contra-cheque? Tá? De onde surgiu isso? Bom, como é que funciona a DSR? Por que é importante a gente falar dela? Tá? Porque normalmente ela acaba ficando esquecida. Só que é um ponto importantíssimo, tá? Para quem vai trabalhar na área da administração e depois vai acabar trabalhando no departamento pessoal, no setor de recursos humanos de uma empresa, precisa ter o conhecimento do que é essa DSR, tá? Do que ela significa e de como que a gente vai calcular ela, ok? Bom, o que significa DSR? DSR significa descanso semanal remunerado, certo? O que isso quer dizer na prática? Todo trabalhador tem direito a 24 horas de descanso semanal, certo? Bom, esse descanso de 24 horas, ele tem algumas características. Ele não pode ser dividido. Por exemplo, nessa semana você descansa 14 horas num dia e 14 horas no outro. Não. Tá? O descanso semanal, por lei, tem que ser de 24 horas seguidas. Isso significa que a cada 7 dias você tem que ficar um dia em casa, um dia descansando, certo? Esse dia de descanso é preferencialmente aos domingos, ok? Então, por preferência aos domingos. Só que alguns ramos de atividade, alguns tipos de atividade, alguns setores, tá? Por funcionarem no domingo e por terem a necessidade de funcionar no domingo, eles acabam trabalhando esse sistema de DSR por turnos, tá? Então, cada funcionário acaba folgando um dia da semana e aí no domingo os funcionários estão lá para trabalhar, ok? Agora, pela lei, preferencialmente esse descanso semanal precisa ser ao domingo, certo? Se o tipo de empresa, se o ramo onde a empresa está precisa do funcionário ao domingo, ele recebe uma liberação para que esse descanso semanal remunerado dos seus funcionários seja feito outro dia da semana. Bem, como é que isso é calculado? Aonde isso aparece no nosso contra-cheque? Quem recebe mensalmente, que é o que é mais normal de acontecer, tá? Nas nossas relações empregatícias, o descanso semanal remunerado ele já está incluído no seu salário. Então, quando você assina um contrato com uma empresa de R$ 1.200, um exemplo, o funcionário assinou por R$ 1.200, o valor que ele recebe de descanso semanal remunerado já está incluído nesse pagamento, certo? Então, vamos imaginar que o nosso coleguinha assinou um contrato com a empresa e vai receber R$ 1.500. Os domingos que ele fica em casa, que são remunerados, já estão incluídos nesse salário mensal. Ok? Então, o descanso semanal remunerado, por via de regra, ele já vem incluído no salário que o funcionário recebe. Só que aí aparece uma questão a mais, que é, poxa, se eu, a cada 44 horas de jornada de trabalho, tenho direito a 24 horas de descanso, se eu fizer hora extra, eu trabalhei mais do que as 44 horas semanais. Não trabalhei mais. Eu fiz hora extra. Eu fiz 2 horas por dia de hora extra. Ou então eu fiz 1 hora por dia de hora extra. Então, ao invés de trabalhar 44 horas semanais, às vezes você trabalhou 50 horas semanais. Às vezes você trabalhou 48 horas semanais. Certo? Você trabalhou a mais do que as 44 horas. O que a lei diz pra gente? Tá? Que a cada 44 horas trabalhadas semanalmente,
o funcionário tem direito a um descanso remunerado de 24 horas, certo? Esse descanso já é incluído no salário. Se ele fez hora extra, ele trabalhou mais do que as 44 horas. Bom, se ele trabalhou mais do que as 44 horas, ele precisa que esse descanso semanal remunerado seja recompensado de alguma maneira, certo? Poxa, se a cada 44 horas eu mereço 24 horas de descanso um dia, se eu trabalhar 50 horas, teoricamente eu mereço mais tempo de descanso. Não é correto? É o correto. Só que o que acontece? Não tem como a empresa aumentar o dia. O dia tem 24 horas. Não tem como ela chegar e falar assim, olha, esse domingo aqui você fez hora extra, em vez de descansar 24 horas, você merece descansar 30 horas. Então esse seu domingo aqui, vai ter 30 horas ao invés de 24. Isso é impossível. Não tem como a empresa aumentar o número de horas de um dia para compensar o seu descanso nas horas extras que você trabalhou. Não tem como ela compensar isso com mais descanso, a não ser que ela te dê folga. Aí é outra questão. Mas não tem como ela compensar isso. Então a maneira que ela encontra de compensar isso é financeiramente, tá? Por isso que entra o cálculo do descanso semanal remunerado, certo? Então vamos lá. Descanso semanal remunerado. O trabalhador, toda semana ele tem direito, tá, a 24 horas de descanso, e essas 24 horas já entram no pagamento dele. Então quando o funcionário, por via de regra, assina um contrato com uma empresa, naquele salário dele já está incluído os domingos que ele vai ficar em casa, os feriados que ele vai ficar em casa, tá? Que é o descanso semanal remunerado dele, ok? Se ele faz hora extra, ele trabalhou a mais, ele merece descansar a mais. Mas não tem como a empresa aumentar o número de horas do domingo para que ele descanse mais. Então a maneira que a empresa tem de recompensar isso é financeiramente, é através da DSR no contra-cheque. Então, se o funcionário não faz hora extra, ele descansa as 24 horas semanais bonitinho, não precisa aparecer DSR no contra-cheque. A DSR dele já está incluída no salário. Agora, se ele faz hora extra, aí a empresa vai precisar calcular a DSR. Por quê? Porque ela vai ter que pagar a mais o descanso dele. E aí essa DSR, ela tem uma formulazinha, tá? Que é hora extra dividido pelos dias úteis, certo? Vezes domingos e feriados, tá? Por que vai ser hora extra? Porque só vai precisar fazer o cálculo da DSR se o funcionário tiver feito hora extra. Se o funcionário não tiver feito hora extra, não precisa calcular a DSR, porque ela já está incluída no salário. Mas se o funcionário fez hora extra, se ele recebeu hora extra, vai precisar calcular a DSR, certo? DSR, tá? Hora extra dividido por dias úteis vezes domingos e feriados. Coloquei um exemplo pra gente. Imagine que o nosso funcionário fez R$1.000 de hora extra, tá? Aqui, não sei se está dando para vocês verem, o piloto está meio claro, mas o funcionário fez R$1.000 de hora extra. E aqui eu coloquei um exemplo do mês 6 do ano de 2014. Eu peguei aleatório no calendário, botei aqui o mês 6 de 2014. Nesse mês 6, nós tivemos 5 domingos e um feriado, tá? Vamos fazer o cálculo da DSR. Bom, primeiro, meu funcionário fez hora extra, então ele merece receber a mais por as horas extras que ele fez. O descanso dele não vai ser só de 24 horas. Preciso compensar isso. Como é que eu compenso? Através da DSR. Então, se fez hora extra, tem que ter cálculo da DSR. Bom, cálculo da DSR, hora extra, R$1.000. Vou colocar aqui, ó. R$1.000, certo? Dividido pelos dias úteis. Aí é que entra, tá? Um trabalhinho que a gente tem que ter. Aqui eu já coloquei pra gente, tá? Até com um pouquinho com grau de dificuldade. No seu trabalho, no seu dia a dia na empresa, você vai precisar ter o calendário em mãos para ver
quantos dias úteis teve naquele mês. Porque tem mês que tem 4 domingos, tem mês que tem mais feriados, tem mês que tem menos feriados, tem mês que não tem feriado nenhum. E aí, então, vai variar de mês para mês a quantidade de dias úteis. Então, você tem sempre que estar de olho no calendário, tá? No mês 6 de 2014, nós tivemos 5 domingos e um feriado, certo? Ou seja, nós tivemos 6 dias em que não houve trabalho na empresa, tá? Quantos dias úteis nós temos? O mês 6 é em junho. Quantos dias tem o mês de junho? O mês de junho tem 30 dias, não é isso? Janeiro tem 31, fevereiro 28, março tem 31, abril 30, maio tem 31, junho tem 30 dias, certo? Se junho tem 30 dias, 6 dias não foram trabalhados, porque 5 foram domingos e 1 foi feriado, quantos dias úteis nós tivemos? Dias úteis são aqueles dias de trabalho, tá? Então, nós tivemos 24 dias úteis. Então, aqui eu tenho hora extra 1.000 dividido por 24, que é o total de dias úteis, vezes domingos e feriados. Domingos e feriados foram 6, ok? Então, aqui a gente tem 1.000 da hora extra, dividido por 24 dias úteis no mês de junho de 2014, vezes domingos e feriados, que é o que tinha lá no mês de junho, certo? Como é que a gente vai fazer esse cálculo? 1.000 dividido para 24, tá? Vai dar aí 41,66, certo? Vezes 6 vai dar 250. Então, o nosso funcionário vai ter de DSR R$250 a ser recebido. Ele vai receber o salário dele, ele vai receber a hora extra dele e ele vai receber, além disso, uma DSR de R$250, certo? Então é isso que determina a lei, é assim que funciona. Descanso semanal remunerado, tá? São 24 horas ininterruptas que o funcionário tem direito a descansar a cada 7 dias, tá? A cada semana, ok? Esse descanso tem que ser preferencialmente ao domingo, mas nem todas as profissões permitem o descanso ao domingo por uma série de fatores. Esse descanso de 24 horas, ele normalmente já está incluído no salário mensal do funcionário, beleza? Só que se o funcionário fez hora extra, ele trabalhou mais, ele merece descansar mais, ele precisa descansar mais. Como não tem como a empresa aumentar o número de horas do dia, tá? O que ela faz? Ela compensa esse descanso financeiramente, através do cálculo da DSR, certo? Hora extra dividido por dias úteis, ficar sempre ligado no mês, quantidade de domingos, feriados que tiverem naquele mês, tá? Porque aí a gente vai encontrar os dias úteis e fazer a multiplicação, certo? Bom, fechamos, cálculo da DSR, muitas vezes é esquecido, mas é importantíssimo. Grande abraço, continuem se cuidando, saudade de vocês, tá? Tchau, tchau!